Olá pessoal, vamos fazer então uma pequena revisão aqui para a prova de exame. Vamos abordar os principais tópicos, tá? Espero que esse vídeo auxilie os senhores e senhoritas a irem bem a essa prova. Bom, o que é interessante vocês saberem, né, na minha visão, é entender o modelo, principalmente o modelo conceitual, né, a transição para o modelo lógico e a transição para o modelo físico, tá? Bom, vamos supor que tenhamos uma determinada situação aqui. Vou desenhar melhor isso. Temos aqui uma relação, né, chamada de funcionário. E a tabela de funcionário ou relação, que são sinônimos, né, se relacionando com ela mesma. Quando que isso acontece, né? Se relacionando com ela mesma, tá? Quando que isso acontece? Quando ela se relaciona com ela mesma. Até vou mudar um pouquinho o desenho, vou fazer assim. Isso aqui é um autorrelacionamento, quando uma tabela se relaciona com ela mesma. Vamos supor o seguinte cenário: supervisor e funcionário. Evidentemente que não vale a pena, né, no modelo ideal de modelagem, a gente fazer isso aqui. Funcionário se relacionando com supervisor. Porque todo supervisor também é funcionário. Isso aqui não vale a pena a gente fazer esse cenário. Alguns utilizam esse cenário, eu não recomendo. Tá? E nem a modelagem, banco de dados recomenda. Então temos um cenário aqui de um supervisor, né, gerenciando diversos funcionários. N funcionários. Opa, com o mouse aqui é terrível. Me perdoem. Um supervisor gerenciando diversos funcionários. E um funcionário sendo gerenciado por somente um supervisor. Ok, funciona, só que não é o modelo ideal. Tá? Por quê? Porque todos, tanto o supervisor quanto o funcionário, todos são funcionários. Então temos aqui um autorrelacionamento. Temos um modelo bastante interessante e mais simplificado, né? Para isso. Chamamos isso de autorrelacionamento. E eu estou descrevendo aqui exatamente um modelo conceitual, né? Perdão, um modelo lógico, onde um supervisor, né, gerencia diversos funcionários. Esse aqui é o nosso modelo lógico. E vamos fazer o mapeamento para o modelo físico. Como que funciona no modelo físico? Cuidado, tá, pessoal? O modelo físico é o Create Table. Eu crio de fato as tabelas, eu crio meu modelo no banco de dados. E qual tabela que eu vou criar? Funcionário. Tá? Aqui a gente imagina, vamos imaginar os atributos, embora não tenha descrito aqui, vamos imaginar os atributos. Primeiro atributo é o funcionário ID, valor inteiro, não nulo. Primary key, e será um alto incremento. Tá joia? A gente acaba decorando, né, com a prática. Funcionário nome, um valor string varchar de 30 caracteres. Tá? Bom, o autorrelacionamento tem uma característica bastante interessante. Aqui vamos definir uma chave estrangeira, vou colocar aqui gerente ID como chave estrangeira. Valor inteiro. Aqui nesse caso pode ser nulo, tá? Int null, ele aceita nulo. Ainda não criamos a chave estrangeira, a gente definiu o campo que será a chave estrangeira. Mas como a gente cria? Aqui, foreign key, né, o nome da chave estrangeira. Ok? Esse é o nome dela. Ele vai fazer referência com qual tabela? A própria tabela de funcionário, né? Por isso que nós chamamos de autorrelacionamento. Ele vai fazer toda a checagem de integridade referencial. Com qual atributo ele vai se relacionar? Com o valor que nós definimos como chave primária, funcionário ID. Tá? Chamamos isso, portanto, de autorrelacionamento. Como uma tabela se relaciona com ela mesma?
acabei de descrever, portanto, um modelo físico. A partir do modelo lógico, criamos um modelo físico. Tá? Bom, vamos fazer a demonstração aqui. Vou usar até uma ferramenta para vocês visualizarem melhor, o Excel. Vamos lá então. Vou inserir algumas informações. Eu não tenho o Excel na máquina, eu tenho o OpenOffice. Demora um pouquinho, né? Bom, não é esse documento que eu quero abrir. Quero abrir um spreadsheet. Bom, vou adicionar aqueles valores. Esse é o valor da chave primária. Esse é o nome do funcionário. Nós temos aqui a chave estrangeira, né? Não pode ser com o mesmo nome para esse caso. Essa chave pode aceitar nulo, por isso que a gente definiu nulo. Tá? Acho que somente esses campos que nós colocamos lá no nosso exemplo, né? Poderia evidentemente ser outros. Sendo que esse campo é chave primária e esse é chave estrangeira, FK. E toda a checagem de integridade referencial da chave estrangeira será contra esse valor aqui, será disparado contra funcionário ID. Ou seja, temos o código 1, por exemplo, vamos colocar na Eduvale, o Evandro, que é o nosso diretor. Ele é o gerente? Sim. Ele é o gerente, ou seja, não tem nenhum gerente, ou não tem nenhum superior vinculado a ele na hierarquia. Então aqui será o valor nulo. Tá. Temos os coordenadores, por exemplo, Roger. Ele é coordenador, então uma espécie de gerente, né? Mas ele responde a quem? Ao próprio Evandro. Qual o código do Evandro? Código 1. Esse é o autorrelacionamento. Tem um professor, código 3 aqui, Marcos. Ele está vinculado a quem? Ao Roger, né? Qual que é o código do Roger? 2. Então, o Diego. Ele responde a quem? Também ao Roger. Código 2 também. Essa é a foreign key. Tem eu. Ele responde a quem? Se eu colocar um valor inválido, 100, evidentemente que ele não vai existir esse valor 100. Não. Toda a checagem da integridade referencial é contra a própria tabela. Então tem que colocar um valor válido ou nulo, né? Mas eu respondo a alguém, eu respondo, por exemplo, eu posso responder ao próprio Evandro ou ao Roger, no caso é o Roger. Se tivesse um outro coordenador, o Marcos, por exemplo, do direito, ele responde a quem? Ao Evandro. E algum professor do direito que qualquer, não me recordo os nomes, o Juca, por exemplo, ele responde a quem? Ao professor Marcos. É dessa forma que fazemos o autorrelacionamento. Não vale a pena duas tabelas para esse cenário. Tá? Somente uma tabela. Um outro exemplo de autorrelacionamento seria uma tabela de menu. Menu, ID, menu descrição, menu link, e aqui a chave estrangeira, vou colocar menu pai, tá? De foreign key. Isso aqui é a primary key e essa aqui é a FK. Onde aqui teremos um menu, por exemplo, cadastro, menu link, ele não tem nenhum link, né? Vai ser nulo. Menu pai também não tem nenhum valor. Temos um valor aqui, por exemplo, cadastro de funcionários, né? Menu link, funcionários, ponto, vou colocar aqui ASPX, uma aplicação .NET qualquer. Ele está vinculado ao quem? Ao cadastro. 3, cliente.aspx. Está vinculado a quem? A cadastro também. Temos o 4, relatórios. Menu link não está vinculado a ninguém. Aqui também será nulo. E aqui, por exemplo, 5 é relatório de quem? De contas a pagar. Contas a pagar
.aspx, o nome do relatório. Ele está vinculado a quem? Menu pai ao 4. Nós podemos fazer um autorrelacionamento nesse formato também. Bom, esse é um dos cenários, né? Chamamos isso, portanto, de autorrelacionamento. Outro cenário bastante interessante é esse daqui, pessoal. Generalização e especialização. Tá? Novamente, eu estou desenhando o modelo lógico. Temos aqui as pessoas. Temos aqui o nosso professor e temos aqui o nosso aluno. Nosso aluno. Bom, vamos fazer o desenho. Eu tenho um desenho bastante específico, mas isso não importa para... Opa, não estou conseguindo aqui desenhar com o mouse. O mouse é terrível. Estou usando a setinha aqui mesmo. O autorrelacionamento é mais ou menos assim o desenho. Epa, não estou conseguindo aqui. Não podemos perder tempo, senão não consigo publicar esse vídeo. Bom, a pessoa tem alguns dados que são incomuns, como pessoa ID, pessoa nome, data de nascimento, enfim, todas as informações sobre pessoa. Temos valores aqui referentes ao professor. Eu poderia colocar ou professor ID ou pessoa ID, tanto faz. E aqui o professor, salário. Aula na escola. O que o aluno tem diferente do professor, né? Aqui colocamos o aluno ID, aluno RA, por exemplo, registro acadêmico do aluno. Aqui temos um modelinho, né? Vamos desenhar um modelo lógico. Uma pessoa pode ser somente um professor, né? No meu caso, eu sou uma pessoa, Luiz Alexandre, não posso ser 2 professores ao mesmo tempo. Eu posso ministrar várias aulas, né? Em vários cursos, mas sou um único professor. Da mesma forma, aluno. Uma pessoa também é somente um aluno. Mas uma pessoa pode ser um aluno e um professor. Eu posso, evidentemente, estar ministrando uma aula para vocês e fazendo curso de enfermagem, por exemplo. Tá? Vou desenhar aqui, antes da gente avançar no modelo físico, vamos fazer o seguinte aqui, então. Cadastrar as pessoas. Pessoa ID, pessoa nome somente. Poderia pessoa sexo, telefone, CPF e por aí vai, né? 1. Alexandre. 2. Ana, por exemplo. Tá? Aqui professor. Aqui temos o professor salário. Vamos supor que eu seja o professor. Qual que é o meu código aqui em cima? 1. Aqui será código 1 também. Professor salário, R$20 a hora a aula. A Ana também. Ela ganha R$22 a hora a aula. Código 2 é referente a Ana, tá? Aqui é professor ID, desculpem. Professor ID. Esse 2 é referente à própria Ana. Bom, vamos desenhar então agora aluno. Vamos supor que aluno seja somente a Ana. Tá? Aluno RA, ela faz um curso de enfermagem ou de arquitetura de manhã. Qual o código da Ana mesmo aqui, pessoal? Código 2. Então teremos que ter esse valor aqui, código 2 com RA assim. Como que fazemos o modelo então? Né? Como que vamos desenhar o modelo físico? Uma forma bem simples, né? Vamos lá. Create Table. Primeiro é a tabela de pessoa ID, valor inteiro, não nulo, primary key, auto incremente. E aqui a pessoa, nome, varchar, e com os caracteres pode ser 30, 40, como vocês quiserem. E aqui nós finalizamos. Esse é o modelo físico, tá, pessoal? Esse é o modelo físico aqui. Que não coube, não coube. Bom, vamos criar agora de professor. Exatamente aqui em cima mesmo. Create Table Professor. Tá?
Temos o valor da chave estrangeira na chave primária estrangeira, que na verdade será quem? O professor ID. O valor inteiro também não será nulo. Esse valor será uma primary key. Só que não pode ser autoincremento. Por quê? Porque a chave estrangeira também fará parte da chave estrangeira. Na verdade é professor ID, não professor. Além de ser chave primária, é uma foreign key. Professor ID. Olha que bacana, né? Entre parênteses aqui o professor ID. É uma foreign key. Ele vai fazer referências com qual tabela? Com a tabela de pessoa, tá? Vai fazer referência com a tabela de pessoa e com qual atributo? Pessoa ID. Ele faz toda a checagem de integridade referencial contra a tabela de pessoa. Com qual atributo? Pessoa ID. Ou seja, né? Ou seja, aqui tem, eu não posso colocar, por exemplo, um professor 300, 400, não posso fazer isso. Tem que ser um professor que exista, tá? Se eu fizer isso, a checagem de integridade referencial será disparada contra a tabela de pessoa. Existe o código 300? Não. 3000? Não. Toda a checagem de integridade será feita nesse sentido. De chave estrangeira. Da mesma forma, como vocês estão vendo, como criamos a tabela de professor, criamos aluno. Tá? Não vou fazer isso agora, senão vai estender muito o vídeo, mas é create table aluno, aluno ID, int not no primary key, foreign key, aluno ID, referências, pessoa, pessoa ID. Exatamente a mesma coisa. Joia? Tudo bem. Então, essa é uma dica importante. Bom, atente-se também, vamos imaginar que eu dei um modelo físico, né? Isso aqui a gente batalhou bastante durante a aula, né? Onde nós tenhamos, por exemplo, projeto e funcionário. Qual o relacionamento disso, pessoal? Um projeto pode participar quantos funcionários? Diversos funcionários, diversos, N funcionários. E um funcionário na empresa pode participar de diversos projetos. Relacionamento M para N. Tá. Exatamente no modelo lógico também tem que definir uma relação aqui, né? Que relação? Por exemplo, com o nome de projeto underline funcionário. Func pode ser. Tá. Qual a característica dessa tabela que nasce aqui de um relacionamento muitos para muitos, né? Qual a característica dessa tabela? Ela recebe duas chaves estrangeiras das tabelas aí, né, periféricas. No caso será o projeto ID, que é uma FK, e aqui o funcionário ID, que também é uma FK. Bom, professor, mas você não criou lá? Vou criar agora, tá? A chave primária aqui. Aqui é a primary key, projeto ID, é uma PK, projeto descrição. Ok? Vamos criar funcionário também, senão vai ficar esquisito. Funcionário ID, funcionário, nome dele. Aqui faltam alguns valores, né? Projeto ID, temos esses valores que são chaves. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Projeto ID, funcionário ID. Além de ser chave estrangeira, FK, foreign key, ele também é uma PK. A gente pode definir esses dois valores aqui como PK composta. Tá? É aqui um campo qualquer, né? Por exemplo, quanto que cada funcionário trabalha, né, em um determinado projeto. Então seria projeto func horas trabalhadas naquele projeto. Funcionário X naquele projeto trabalhou 30 horas. Funcionário Y naquele projeto trabalhou 40 horas e assim por diante. É um campo comum. Observe então, temos duas chaves estrangeiras e uma chave primária. O que deveríamos fazer? É criar um modelo físico. A partir desse modelo lógico, né, inicialmente estávamos no modelo conceitual, partimos com o modelo lógico, agora o físico. Temos que fazer os create tables aqui. Vou até aproveitar e fazer aqui. Primeiro,
create table funcionário, funcionário ID, valor inteiro, não nulo, primary key, auto, underline, incremente. Funcionário nome é um varchar, 30 caracteres. Criamos a primeira tabela. Vamos para a segunda tabela, que é projeto. Create table. Tanto faz eu criar funcionário ou projeto, mas é de regra uma tabela dependente uma da outra, né? A gente cria posteriormente. Create table projeto, a priori elas são totalmente independentes, né? Projeto ID, valor inteiro, not null, primary key, auto, underline, increment. Independentes, por enquanto, qual o vínculo entre elas? Relacionamento M para N, né? Um funcionário pode trabalhar em vários projetos, um projeto pode ter vários funcionários. Projeto descrição. Varchar de 30. Bom, no relacionamento M para N, como vocês observaram aqui, a gente cria uma terceira tabela. Cria-se uma terceira tabela. Uma dica que o pessoal insiste em errar, tá? É uma insistência absurda em errar. Sempre o lado N da relação, né? Nesse caso é o lado N. O relacionamento entre projeto e funcionário? 1 para N. Qual o relacionamento entre funcionário e projeto funcionário? 1 para N também. Sempre o lado N recebe as chaves estrangeiras, pessoal. Decorem isso, por favor. Sempre o lado N recebe as chaves estrangeiras. Sempre. Tá? Sempre o lado N. Bom, por enquanto criamos duas tabelas. Agora vamos criar a tabela que faz parte do autorrelacionamento, não, da composição, né? Daquele relacionamento. A nossa terceira tabela, a terceira tabela de ligação. Create table, ela vai receber o lado N, projeto, underline, func. Tá? Então, vamos definir aqui as chaves primárias inicialmente. Uma das formas da gente definir chave primária composta é assim, primary key, eu coloco projeto ID e funcionário ID. Só que não se esqueçam, antes da gente fazer isso, a gente tem que adicionar os campos aqui em cima. Projeto ID, valor inteiro não nulo. Toda chave primária não pode ser nulo. Tá ok? Funcionário ID, valor inteiro também não nulo. Joia. Tá? Definimos os campos, definimos a chave primária. Agora, sempre o lado N recebe a chave estrangeira. Foreign key. Qual o nome da nossa foreign key? Projeto ID. Além de ser chave primária, chave estrangeira, professor, sim. Exatamente isso. Além de ser chave primária, projeto é chave estrangeira. Projeto ID. Eu poderia mudar o campo da chave estrangeira, tá? Eu gosto de usar o mesmo nome, mas eu poderia, como eu demonstrei nos exemplos anteriores. E aqui também foreign key. Funcionário ID, ele faz referência com qual tabela? Tabela de funcionário. Qual o atributo da chave primária? Funcionário ID. Ok? Isso aqui muda um pouco a característica, até na própria criação da chave primária, né? Isso aqui, geralmente, quando definimos chave primária composta, mas antes de criar tanto a chave primária quanto a chave estrangeira, a gente tem que informar os quais campos. Exatamente aqui onde eu assinalei para vocês. Primeiro definimos os campos. Característica do lado N, pessoal, sempre recebe a chave estrangeira. Qualquer relacionamento, 1 para N, chave estrangeira está lá no lado N. Tá? Atente-se, né? Na prova será cobrado isso aqui, esse tipo de relação. M para N, né? M para N, o que eu tenho que fazer, professor? Primeiro é criar uma tabela no modelo físico. Não somente no modelo físico, no próprio modelo, né, lógico, você já cria uma tabela. Característica dessa tabela: receba as chaves estrangeiras, né? Transforma também essas chaves estrangeiras, além de ser estrangeira, em primária, por isso que não tem um autoincremento. Um campinho qualquer aqui que eu até acabei esquecendo de criar no Create Table.
Bom, finalizando a nossa aula aqui. Eu não sei onde finaliza, né? Camtasia, me perdi aqui. Nossa senhora do céu. Camtasia. Acho que ele se perdeu o meu Camtasia aqui. Ah, tá gravando, pessoal, desculpem.